Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast de identidade do Brasil. Aqui quem vos fala é Leonel Conte, sócio fundador da OID. Aqui comigo hoje Thiago Pinto. De novo, Thiago. Obrigado. É isso, Léo, de novo, mais uma vez. Irmão, padrinho de casamento, tudo. Obrigado por estar aqui com a gente aqui. Eu que agradeço. E eu trago hoje assim um cara especial para mim, porque também está na mesma doutrina do jiu-jitsu. Respeito muito, faixa preta, amigo. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Um grande especialista de mercado em cibersegurança, um executivo de mercado hoje numa grande varejista. Obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos junto, falar um pouquinho sobre identidade. Vamos. O tema de hoje, cultura de identidade, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui, de novo, logo no começo eu sempre vou trazer as palavras dos nossos apoiadores, tá? Maicina é uma empresa voltada a WPM e hoje ela está aqui com a gente como apoiadora e eu quero de novo aqui colocar para vocês em todo o podcast, se vocês colocarem aqui embaixo, hashtag Maicina, MYCENA, e tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, a Maicina está colocando para vocês uma POC extremamente gratuita para a gente falar de um termo que eu achei muito interessante, que é o termo de unfishable. Caramba, né? Diferente, não é? Diferente, bonito, né? É diferente e acho que agrega aí no seu dia a dia. Então, coloca aqui embaixo para vocês fazerem uma POC com esse time de fera que a gente tem aqui da Maicina, tá bom? Rafa, eu vou já começar a primeira pergunta aqui para você, acho que para trazer o tema de cultura para a mesa e a gente entender e depois fazer a link com a parte de identidade, tá? Por que muitas organizações ainda tratam segurança apenas como tecnologia e não como uma cultura? E aí depois eu vou emendar um tema de identidade nisso. Tá bom. Vamos lá. Na minha opinião, isso ocorre também com a parte de segurança, mas também com acessos, né? Hoje, as pessoas querem soluções milagrosas, querem ferramentas, soluções que venham resolver problemas de uma forma, né, que seja mais fácil, só olhando para a tecnologia, só olhando para aquela solução, né? E a gente sabe que quando a gente trabalha com acessos, tem muito além disso, né? Tem muita coisa que precisa... Não adianta você contratar uma solução se você não tiver processos para inserir dentro de uma ferramenta, fluxo correto, aprovações corretas, olhando para essa parte de acessos, né? Então, existe uma caminhada ali, uma preparação para que você consiga operar a ferramenta da maneira certa, né? Para que você crie fluxos devidos e que venha realmente, né? Não existe a solução milagrosa, que uma ferramenta que vá resolver os problemas da sua empresa, né? Perfeito. A gente tem uma caminhada a ser feita, né? Que você precisa entender, conhecer, trabalhar, pessoas principalmente. Tem muitos processos hoje e ferramentas que fazem uma parte automatizada e tudo mais, mas ainda assim a gente tem pontos que precisam de alinhamento, conscientização, cultura, trazer isso para perto das pessoas, né? Boa. Não adianta, e acho que vai ser até acho que depois a gente vai até falar mais, mas é isso, acho que a gente só focar em ferramentas, e tirando isso, as empresas, só complementando, e a gente que está na caminhada e conversando com os nossos colegas, amigos da área e tudo mais, além disso a gente tem mesmo aquela questão, né, de empresas de conformidade trazendo ao conselho, à direção da empresa, olha, para ficar conforme isso aqui. Você tem uma fragilidade num processo e tudo mais. Compra essa ferramenta. Você nem chegou a estruturar como a ferramenta vai resolver. Isso não é compra e existe um trabalho muito grande a ser feito, né? E isso às vezes chega de uma forma muito simples, principalmente lá em cima, que a gente vê no mercado, dessa forma. Contrata e faz um mapeamento completo e resolvido. E vai estar lindo, tudo legal, tudo funcionando, tudo
tudo legal. Não é bem assim, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. E aí, Thiago, aí agora eu vou pegar você também para trazer um pouquinho, porque a gente veio de mercado também, né? E a gente sabe que muitas vezes o tempo corre contra. Por quê? Porque a operação, ela vai na velocidade que ela tem que ir, e eu concordo muito, porque a operação ela precisa andar na velocidade que o negócio precisa, e tá tudo certo. Eu não vou deixar de vender algo Tá porque tudo eu tô certo. precisando... Perfeito. E a segurança tem que vir, se ela puder nascer, né? O segurança by design, by default, que a gente traz, às vezes, a gente escuta muito dos termos, mas no final do dia a gente tem que entender que, às vezes, só ferramenta não dá certo, né? E aí eu vou emendar uma próxima pergunta, que aí a gente já desenrola para a próxima. Já que a gente está falando de cyber, né? E aqui a gente é um canal de identidade. O que cyber tem relacionado? Como que a gente consegue relacionar fator humano, cibersegurança com a identidade? Olha, Léo, primeiramente assim, na maioria esmagadora dos lugares, acessos geralmente está dentro do cyber, né? Vamos falar ali do time operacional. Tá dentro do cyber. Ou tá dentro de TI, do Service Desk, né? O Service Desk que atende. Exato. Raramente você vai ver ele fora de uma estrutura de TI. Dificilmente você vê isso, tá? Então, como que a gente vincula os dois? Olha, hoje, basicamente assim, você tem identidades em todos os lugares, certo? Numa empresa, toda pessoa ela tem uma identidade, ela tem um usuário. Então, toda movimentação que ocorre a partir de um usuário. Seja ele de uma identidade humana, não humana, de terceiros e tudo mais. Então, assim, como que a gente vincula isso a cyber? Para mim é muito simples. Todo processo que ocorre dentro da companhia, ele é feito a partir de uma identidade. Até mesmo as automações que você não tá vendo ali uma identidade executando, mas tem uma identidade executando. Tem uma ponta e outra, né? Então, assim, toda a parte de monitoramento é baseado numa identidade. Claro que a gente ainda pode estender um pouco mais esse tema em outros assuntos, mas você vincular a identidade à cyber é algo bem simples, porque você está analisando os comportamentos das identidades para somente assim tomar alguma ação ali para evitar algum tipo de incidente, algum tipo de vazamento, ou, né, a gente já comentou em algumas outras vezes ali, até mesmo uma fraude. Boa. Que vincula um pouco mais a risco, né, não falando de cyber, mas a risco, mas você vincula a identidade a N áreas, principalmente cyber, que é onde nasce ali toda a parte de, vamos dizer, de digital. Boa. Entendeu? E Rafa, a gente tem... quando a gente fala cultura de identidade, né? E aí agora a gente entendeu que cibersegurança é um universo, né? Onde a gente tem ferramenta, monitoramento, resposta a incidente, que são os termos que a gente escuta muito aí no SOC e outras coisas mais. E a gente vê a identidade no final do dia, que a gente ainda escuta muito pessoas falando que identidade é dar acesso e remover acesso, né? Só que ela vai muito mais além disso. Quando a gente fala de cultura de identidade, dentro desse contexto e desse mundo que a gente vive, o que você traz como exemplo assim, de riscos que a gente pode ter se não olharmos para a identidade hoje? Eu acho que isso que você comentou é bem comum, né? Hoje se fala muito essa parte de cibersegurança e como proteger, coisas do tipo, mas realmente a parte de acesso, eu vejo no mercado como um todo, e às vezes é um pouquinho tratado de forma diferente, né? Como se não fosse tão importante quanto, né? E eu vejo isso bastante, né? Eu acho que hoje em dia tem essa tendência, né? Mas hoje eu acho super importante, né? Hoje os ataques, a dificuldade está nessa questão dos acessos. Hoje, alguns ataques mais estruturados serem com acessos válidos, né? O que torna a detecção mais difícil,
Ok, você tem ferramentas que vai pegar autenticação de viagem impossível, coisas do tipo que até podem ajudar em determinados cenários, às vezes sim, às vezes não, mas não adianta. No final do dia pode ter firewall, pode ter um monte de coisa. Se a gente não olhar com atenção para o acesso, como você disse, você tem um monte de ferramentas, tecnologia e tudo mais, mas o acesso negligenciado, um acesso sem duplo fator, que seja, que não resolve tudo, mas é a primeira camada legal ali. E hoje temos muitas ferramentas sem duplo fator. E de mercado, não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Converso com... Enfim, passei por diversas empresas, não precisa ir muito longe. A gente hoje vê ferramentas que estão sem o básico. Você fala, cara, como pode uma ferramenta, às vezes vendendo para gente de fora, como pode não ter essa parte de acesso bem cuidada? E aí agora putz, você vai desenrolar. Olha só que coisa louca. A gente está colocando... o Rafa trouxe um tema aqui bacana, que são o segundo fator de autenticação. Vai ter um podcast só para isso. Já vou dar um spoiler aqui. Mas, quando a gente fala em que a gente precisa colocar algumas camadas de identidade, desenrola um negócio que eu vou trazer para você. Tem gente que olha como burocracia, né? Porque vai falar assim, caramba, olha que dificuldade. Processo moroso, tudo mais. Aí eu queria que você desenrolasse na sua visão como especialista. Se eu perguntar, é uma burocracia? No final do dia a gente tem que falar um depende, né? Porque depende se o processo está bem estabelecido, talvez não seja uma burocracia, porque hoje a gente não reclama para colocar o segundo fator de autenticação no banco. Vamos ser sinceros. Mas para você concorda que essa proteção nas identidades que a gente tem que ter torna-se uma burocracia no final do dia? Então, isso prejudica a cultura? Então, tem coisas que realmente... não tem como fugir. Não tem como fugir. Boa. É igual, eu estava comentando esses dias numa apresentação falando dos cuidados quando a gente sai com o celular na rua. Perfeito. Você sai, às vezes sim, né? Quem não, mas você sai falando no meio da rua, na Paulista, em qualquer avenida com o celular e mexendo? Não, na maioria das vezes não. Por quê? Você sabe que tem um risco de alguém passar. Ah, mas como passar? É de bicicleta, é de patinete, é correndo? Você não sabe como. E você não fica com o celular ali, a não ser uma situação emergencial ou um descuido seu, que às vezes acontece, quem nunca, mas na maioria das vezes você vai tomar cuidado. Por quê? Porque você sabe do risco, porque você sabe que precisa daquilo. Então tem coisa que não tem como fugir. Perfeito. Vai incomodar um pouco? Vai. Mas é necessário, igual do banco que você falou, igual trancar a casa, tem coisas que não tem como escapar. E isso vai trazer um certo um passo a mais ali para acessar? Vai. No começo vão reclamar? Vão. Sempre. Qualquer lugar que você implementa isso, um duplo fator, né, você vai ter reclamações, como outras coisas de segurança. Mas falando do duplo fator, que aqui que é o foco, então, mas as pessoas vão entendendo. Eu acho que a chave de tudo é você explicar o porquê daquilo. Boa. Mas explicar não de uma forma por isso e toma, engole. Não. Olha, pode acontecer isso, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que pode acontecer com você, não só na empresa, mas se você não cuidar também disso na sua casa, com seus dispositivos pessoais, com suas fotos super importantes pessoais, você ter um duplo fator na sua ferramenta de backup ali do seu drive. Eu sempre faço esse link, porque hoje em dia é muito misturado. Perfeito. Hoje a galera acessa corporativo e pessoal, e o pessoal, às vezes, a pessoa consegue entender melhor, assimilar melhor. Perfeito. Eu falo, da mesma coisa que a gente tem coisas importantes, como todo mundo você tem também. Coisas importantes precisam ser protegidas, precisam ser cuidadas. Então, assim, a pessoa vai indo pro seu lado, entendendo, falou, cara, é chato. Mas se eu não fizer, olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer aqui na empresa. Boa.
Boa. Se a gente for colocar, então, uma cultura de identidade hoje na empresa, você trouxe um tema bacana que eu acho que dá pra gente desenrolar. Vou ver um pouco. Quando a gente faz um link com a vida pessoal, e assim, e às vezes eu faço algumas palestras e eu levo esse tema, porque a identidade, ou então até mesmo cibersegurança. A gente vai fazer uma palestra em algum lugar, vai falar de cyber e vem com N termos e tudo mais. Quando a gente faz uma correlação com a vida pessoal, acho que a pessoa fala, opa, entendi. Exato. Tá falando minha língua ali. Como que a gente desenvolve para fazer uma cultura, então, de segurança dentro da empresa? Você acha que é válido a gente fazer esse jogral e colocar exemplos da vida real? É nessa linha? Eu acho bem legal. Eu uso bastante porque eu vejo que as pessoas se identificam mais e conseguem entender aquele assunto que às vezes é mais complexo. Pô, tá falando da empresa, não que a pessoa não gosta, quer proteger a empresa, mas é distante. Pô, a empresa, eu só trabalho aqui, né? Caramba, eu sou só mais um. Então vamos olhar para você. Vamos olhar para as suas coisas. E da mesma coisa que você cuida das suas coisas, você tem que cuidar das coisas que você cuida aqui dentro. Porque senão, da mesma forma que as suas coisas poderão ser impactadas, a empresa pode ser também. Então vamos proteger tudo, tanto aqui como lá, se você quiser, claro, mas segue a dica, segue o que fazer, segue ativar o duplo fator, fazer backup de documentos importantes. Você vai ter lá e vai ter aqui. Eu gosto muito. Eu vejo que as pessoas associam muito melhor quando você faz esse link. Você vê quando você está apresentando, as pessoas já prestam atenção, porque você mexe algo que ela fala, cara, eu não posso perder as fotos dos meus filhos, aquelas férias que a gente tirou, que se eu perder, eu não quero perder aquilo. Perfeito. Na hora que você fala em foto de filho, documento, é instantâneo. As pessoas já olham de uma forma diferente. Eu costumo, às vezes, acho que você já até viu, né, Thiago? Eu costumo fazer o seguinte, falo assim, olha, você tem, na última palestra, eu até faço algumas palestras, faço assim, falo assim, ó, abre pra mim o Waze. Aí todo mundo abre o Waze. Aí o Waze abre lá na tela, fala, o que apareceu aí pra vocês? Abriu o Waze, tá Você aqui. pediu pra abrir o Waze? Abriu o Waze, tem o mapa aqui. Eu falei assim, então, vocês sabem que o Waze tem um usuário e uma senha. Vocês conhecem o usuário e a senha de vocês? Do Waze? Aí todo mundo, caramba, impossível, ninguém sabe. Ou então até mesmo do Instagram, você vai abrir o seu Instagram, ele já vai carregar seus feeds de fotos ali e de repente você está conectado com o Facebook ou com algumas outras credenciais. Então, as autenticações, aquelas que a gente faz de maneira automática para ser mais rápido, às vezes a gente esquece e aí vaza uma informação, a identidade no Instagram ou de qualquer outra rede social da sua vida pessoal. E aqui acho que ninguém que está escutando a gente não usa a mesma senha do Instagram na empresa. Não, ninguém usa, velho. Né? Ou então vai cadastrar em algum site e não usa a mesma da empresa. Eu falei assim, olha, isso é difícil, porque às vezes você está na própria empresa, você está ali cadastrando em algum portal, em algum site, qual que vai ser a senha, será que você vai colocar ali? Será que não é a mesma que você loga na máquina? Então, assim, a gente tem que, eu acho que foi o que você trouxe, né? Trazer para a vida pessoal da pessoa e falar assim, olha, do que você usa na sua vida pessoal pode tocar na vida corporativa de alguma forma, Exatamente. né? Bom, Thiago, eu vou pedir um negócio para você aqui, porque só o Rafa tá falando, você tá quietinho aí. Não, as difíceis fica com ele. Então vou dar uma fácil aqui para você, Thiago. Eu queria, se a gente for desenvolver então uma cultura de identidade hoje dentro da empresa, você acha que a gente deveria começar por onde? Se a gente for falar de cultura de identidade. Difícil essa, viu? Vou fugir um pouco da pergunta, mas volto já na pergunta. Tá bom. Antes de fazer qualquer tipo de aculturamento, Léo, você precisa de apoio. Ah, boa. Então, assim, vamos começar do começo. Tá vamos bom. dizer assim. Tá bom. Você precisa de um apoio da área de treinamento, se houver uma área de treinamento na empresa, para eles comprarem essa ideia contigo. Boa. Para ter um alcance maior de pessoas, tá? Aí, voltando para sua pergunta sobre os principais itens ou como adotar um aculturamento de identidade dentro da empresa, entendo que você não pode, de maneira alguma, também executar um treinamento massivo.
Acho que isso é um dos principais itens ali. Tudo que é em grande escala ou exagerado, o pessoal acaba aqui fazendo só por uma obrigação. Então, um dos itens é esse, e o outro item foi o que o Rafa trouxe, e que você também comentou muito, que é vincule todo tipo de treinamento da parte de identidade corporativa para o pessoal. Que ele possa usar no pessoal, porque quando ele estiver usando no pessoal, ele vai lembrar também do corporativo. Então, assim, você tem que trazer para as pessoas não só aquele treinamento obrigatório que a pessoa faz next, finish e acabou, e não sai com nada aproveitável daquele treinamento. Tá bom. Então, assim, faça um treinamento onde a pessoa deva executar na empresa e que ela leve para casa este treinamento, os ensinamentos desse treinamento para executar em casa. Que ela vê isso como um item importante na vida, entendeu? Então, assim, em resumo, o treinamento ele não pode ser massivo, ele pode ser faseado, se for um treinamento longo, fazer ele, e que seja algo que a pessoa tenha interesse. Mas tem que fazer com que ela tenha um interesse, né? A gente tem que despertar esse interesse nela. Tem que trazer o interesse dela, porque senão ela vai fazer por fazer e não vai executar na prática. Ou, ainda tem um outro ponto, ou ela vai executar porque alguém mandou. E não porque ela entendeu que é um risco não executar aquilo ou executar de outra forma. Entendeu? Então, assim, é importante ter o treinamento de passar o risco, de trazer a exposição que acontece caso ocorra ou não aquilo que esteja falando ali no treinamento, e que ela saiba de fato que ela está executando algo para a segurança dela, da empresa, e não meramente por uma obrigação da empresa. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Eu acho que é esse a engrenagem ali. Ô, Rafa, cara, já estamos praticamente acabando, tá vendo? Não tá tão difícil, né? Acho que agora, a hora que engrena, vai indo, né? Porque agora a gente começou a falar que vai embora. Mas tem um ponto que eu acho que é legal trazer para a mesa, porque o tema que a gente trouxe para cá é a cultura, né? Cultura de identidade. E quando a gente fala cultura de identidade, tem muita relação com cultura de cibersegurança, essas coisas. Tem uma relação muito próxima. E a gente escuta muito falar de fator humano. E aí tem gente que fala que fator humano é o elo mais fraco, aí tem uns que é o elo mais forte e tal. Eu acho que eu já dei minha opinião em algum dos podcasts aqui, mas eu queria trazer esse ponto na sua visão aqui, né? Quando a gente fala de fator humano, ele pode ser um diferencial numa estratégia de identidade, se a gente trouxer as pessoas como a estratégia e não a tecnologia. Seria um diferencial? Você vê isso que ajudaria muito numa estratégia de cultura hoje e na evolução de identidade dentro da empresa? Eu vejo importante. Eu acho que isso é fundamental. Você ter as pessoas como... Claro, a gente tem tecnologia aliada com a gente. Não adianta você falar, vamos fazer tudo manual agora. Nada com tecnologia. É importantíssimo ter ferramentas que ajudem a gente. Tem coisa que nem dá para fazer de forma manual, enfim, devido na quantidade e tudo mais. Mas é importante, porque tem que trabalhar em conjunto, ao meu ver, né? As pessoas são fundamentais e com isso você tem que trazer tudo que a gente falou, a cultura, saber qual que é o estilo da empresa, para você não ir com também, igual você falou, exagero de coisa, com uma metodologia ali que não vai casar com o perfil daquela empresa. A gente passa por diversas empresas, a gente vê perfil mais sério, perfil mais dinâmico, um perfil mais brincalhão, mais solto. Então, a estratégia muda, né? Tem que ter uma estratégia. Não adianta você pegar aquela receita de bolo que você já usou em outras empresas, vamos colocar aqui. Tudo divertido, tudo... Não vai, você tem que entender o contexto ali, né? Claro, às vezes você vai querer trazer uma inovação ali, diferenciar um pouco, mas tem que tentar avaliar
esse cenário, como que a empresa vai lidar aí com uma estratégia. Pô, E não bombardear, igual você falou, esse é o erro. Agora vamos resolver tudo. Bombardeia Cria treinamento obrigatório, sem parar. tá ali. É o contrário. As pessoas vão ter mais. De novo esse treinamento, de novo esse negócio. Eu já vi alguns casos, né, lá atrás, a pessoa, caramba, deixava. Nem era de segurança, tinha diversos, mas a pessoa era obrigada, ela deixava rodando Só pra contar o tempo. Só pra contar que fez. E finalizar. A gente vai atingir o objetivo dessa forma. O material ali, o conteúdo é para a pessoa absorver e fazer valer aquilo que está no documento. A pessoa dá play, porque é tanta coisa, é tanto material. Então a estratégia é importante, tanto da empresa como ter também a percepção de como ir em doses homeopáticas ali e de uma forma que seja interessante, cara. Boa. Tem que ser interessante. Não jogar um vídeo lá, um monte de gigantesco de 1 hora. Enfim, tem que ter essa coisa para ser um negócio leve. Boa. Ok, a gente tá falando de um tema super sério. É um tema que traz dificuldades, igual a gente falou. Duplo fator. Troca a senha. Ou a gente vai trocar por você, mas você vai ter que trocar. Então vai trazer dificuldades, mas tem que ser uma coisa que a gente tem uma estratégia leve para trazer. Boa. Porque é um tema que se ficar um negócio pesado, a gente não fazer as associações que a gente falou, se a pessoa não entender, o objetivo de toda a conscientização não é atingido. Perfeito. Você vai gastar com material, você vai gastar com teste de phishing, você vai gastar com panfleto, dia do picolé, um monte de coisa. E será que você vai atingir o objetivo? Será que você vai conseguir atingir, que é o principal, que é trazer as pessoas como aliadas com tecnologia para a gente conseguir vencer todos os inimigos, as dificuldades, as barreiras, as falhas, as vulnerabilidades, as explorações, que hoje existe bastante. Então, assim, é muito difícil. Então, a estratégia é muito importante. E eu acho que até para... A gente tá caminhando já pro final. Acho que é a última já, viu? Mas já, ué. Já rapidinho. Agora você entendeu. Tá vendo? A gente fala de credencial, e aí eu acho que é bacana a gente falar de cultura, quando traz o tema de cultura para a mesa, que uma credencial, ou então quando você faz uma gestão muito bem feita de identidade dentro da empresa, ela acaba trazendo credibilidade também, né? Porque além de você saber os acessos que as pessoas possuem, né, com os mínimos privilégios que elas precisam ter dentro do ambiente, isso traz uma credibilidade na evolução até mesmo dos temas internos, né? E às vezes a gente fala de burocracia, até trazendo o que a gente tinha conversado aqui de burocracia, mas muitas vezes eu trago eficiência, né? Vai ter um episódio que a gente vai falar de IGA, que é a implementação de uma ferramenta, de um conceito de identidade, que é o IGA, IDM e tudo mais. Nesse conceito, a eficiência ela vem para ajudar, porque muitas vezes a gente tem numa empresa N pessoas dando acesso a N áreas dando acesso para N pessoas em N sistemas, né? Que isso é muito perfis. Em N perfis, né? E isso gera a gente fala de burocracia, mas a hora que eu coloco isso de uma maneira centralizada, eu trago eficiência, eu trago credibilidade, eu trago velocidade, né? Para fechar, né? Para fechar aqui fazer o nosso encerramento, né? Rafa, a gente falou então de cultura cultura de identidade, né? Nesse bate-papo aqui. A gente vê que ela é muito difícil hoje nas empresas, porque a gente acaba olhando sempre para o cyber, né? Que dicas que você daria para quem está escutando a gente aqui agora, para falar assim, olha, cyber ele é um tema extremamente importante, mas identidade tem que estar contida, o conceito de identidade tem que estar contido dentro de cyber. Quais as dicas que você faz para a gente para eles criarem esse movimento e jogar a identidade para dentro de cultura cibernética dentro das empresas? Então, Dica para os CISOs e para os CIOs. Então, fosse dar uma dica com esse objetivo, primeiro, se não tiver olhando com essa visão para a identidade, tentar buscar entender o quanto o ambiente dele está vulnerável, né? Porque às vezes é muito longe.
Às vezes o CISO, o responsável ali por essa parte, às vezes nem sabe direito como está o acesso. Boa. Às vezes nem porque você não vê, você não controla, você não consegue também priorizar ou ter um senso de urgência, né? Boa. Então, eu acho que é interessante. No momento que você vai ver sua nuvem lá como que tá. Será que tá todo mundo como admin? Nossa. Vai ver seu sistema principal. Será que tá com 2FA ou sem? E o admin, quem administra, como que está? Principalmente os administradores, que é Todo super mundo crítico. global de mim. Todo mundo global admin. Enfim, você já pegou como que tá o global admin, por exemplo? Então, assim, para você entender como que está, a hora que você consegue perceber, é que você vai entender, talvez, o quanto você está em risco, né? Boa. Se você for explorado e pesquisar também. Eu acho que as próprias tendências aí de ataques utilizando credenciais válidas, Boa. né? E eu acho que muita gente hoje já passou também por situações. Eventualmente, em algum momento vai acontecer um incidente, né? Quando? Quando. Então, assim, até é difícil não ter acontecido, né? A gente vê acontecendo muitas coisas hoje em dia, né? E quando acontece é que realmente vem à tona, né? E se for um administrador, e o estrago que isso acontece? Nossa senhora. Que pode acontecer dependendo do sistema e de quanto a empresa, o negócio depende disso. Pode ter estrago de 1 bi, né? Mais ou menos. A gente já deve ter visto. Então, Né? assim, eu gosto de entender aquilo que eu vou controlar, né? Minimamente a gente tem que entender aquilo que a gente está controlando, melhorando, alterando. Então, assim, eu pegaria para ele buscar um pouco. Não sei, também depende do nível, né, mas para pelo menos ele entender o que ele tá e conseguir priorizar. Porque se não tiver essa noção de como está, ou alguém passar para ele, alguém do time dele, claro, que vai atrás, fica muito solto o tema. E com certeza ele vai priorizar outros temas. Sim. E a qualquer momento pode ser vítima de um acesso indevido a uma credencial administradora e fazer um estrago. Em uma né? aplicação que ele talvez nem conheça também, porque... Exatamente. Às vezes nem sabe. Enfim, então esse é um exercício bem legal. Boa. Pegar os principais sistemas, um mapeamento de riscos ali e conhecer. Né? Conhecer como é que tá. Às vezes acha que tá tudo legal, tá tudo lindo. Não tá. Às vezes você acha que aquele sistema super importante da sua empresa tá com tudo, troca de senha, duplo fator, tá redondinho. Será que tá mesmo? Boa. Né? Então, a gente tem ambientes e ambientes com muitos sistemas, então, possivelmente, se forem muitos, às vezes não tem essa visibilidade, né? Então, assim, a partir do momento que você enxerga o tamanho do que aquilo pode ser explorado, caso seja, né? Aí que você começa a olhar com um olhar diferente, né? Boa. Porque é isso, senão você vai ficar só olhando para as outras coisas, e quando acontecer, a casa cai. Legal. Né? Tiago, e a sua última dica? A dica pra galera pra falar de cultura. Eu vou junto com o Rafa aqui, que assim, novamente, né? A identidade é onde nasce tudo. Uhum. Não adianta olhar pra cyber e não olhar a identidade. Porque foi o que o Rafa comentou, a gente tem usuários válidos no ambiente. E se a gente não olhar estes usuários válidos, conscientizar o pessoal de utilizar da maneira correta esses usuários, no caso de um possível ataque, de um ataque ou de uma tentativa de ataque, essa credencial vai ser usada e não vai ser devidamente monitorada, ela não vai passar pelo processo de monitoramento de um SOC comum. Surpresa vem lá na frente. Vem, porque assim, o Thiago tem um acesso administrativo, ele acessa os servidores, deixa a sessão dele lá logada, alguém consegue capturar essa sessão, continua os acessos dele, e na verdade é o Thiago que está fazendo no final das contas, é um usuário válido. Então assim, até o momento de acontecer algo e a equipe responsável pegar essa movimentação, o estrago já está feito. Boa. Então a dica principal é realmente conscientizar as pessoas do uso correto das identidades. Boa. Para evitar ao máximo qualquer tipo de incidente, possível incidente e tudo mais. Eu vou
Pode Só falar. complementar aqui, eu falei bastante do CISO ali, porque é ele que vai fazer investimentos, buscar investimentos, Isso. a estratégia que a gente falou, mas tem um lado também do usuário, que conforme você vai trazendo isso, essa cultura que a gente comentou, o CISO, o pessoal de segurança, trazendo ferramentas, a cultura, treinamento, a estratégia, e claro, tem a parte do usuário, da detecção exata, que é mais rápido que qualquer ferramenta ali, dependendo. Perfeito. A gente pega para o monitoramento, às vezes a pessoa que recebeu alguma coisa Já. é mais rápido do que ferramentas de mercado aí, Perfeito. as líderes. Então, dependendo da situação, se for uma ferramenta que tem robozinho, então vai trazer mais rápido para você alguma situação. Boa. E aí, só para fechar, aquilo que eu falei de enxergar o que não vê. É igual você pegar uma empresa que nunca rodou uma ferramenta para pegar credenciais vazadas. A hora que ele vê, ele fala, caramba, a do diretor tá aqui, a do sei lá o que, daí... E às vezes não tem troca de senha, aí ele enxerga a realidade, ele fala, caramba, olha as senhas que tem aqui de quais sistemas. Então, assim, é aquele choque, porque antes estava tudo porque ele não sabia, mas ali existia esse vazamento de credenciais, de sistemas. Boa. Então aí ele começa a pensar diferente, porque ele viu. Por isso que é bom a gente buscar, tentar enxergar de certa forma o que dá. O que não dá, a gente trabalhar mesmo com conhecimento, experiência para tentar trazer esse ecossistema ali, né? Investimento, conscientização e também as pessoas ajudarem a gente ali no mesmo barco, senão a gente não vence. Então, para fechar, eu acho que eu vou usar algumas palavras que foram ditas aqui até para você, Rafa, que eu achei muito interessante. Quando a gente fala de cultura de identidade, como a gente fala muito no mercado hoje de cultura de cibersegurança, né? Então a gente acaba vendo sempre as camadas mais altas, né? A gente vai falar de phishing e tudo mais. Mas um ponto que você trouxe se preocupe com a identidade. Dá uma olhada, porque se você não der uma olhada para um tema que toca em você de alguma forma, né? Porque na segurança da informação, a identidade é literalmente um novo perímetro. Se você não está olhando para ela, não adianta você ficar colocando N ferramentas ou processos na sua área de cibersegurança, que se uma credencial ela for corrompida, todo esse arcabouço seu pode vir por água abaixo. Né? Então, vamos utilizar esse podcast. Acho que a mensagem final que todo mundo deixa aqui conheça um pouco do tema de identidade. Vamos pesquisar um pouco, vamos estudar, vou usar o que o Rafa falou aqui. Vai olhar para dentro de casa e entender um pouquinho de como que tá a identidade. Acho que a cultura começa até mesmo com a gente, né? E aí depois a gente começa a espalhar isso para dentro da empresa. Rafa, era esse o episódio. Quero te agradecer de coração pela parceria, por estar aqui. Obrigado mesmo, foi tranquilo? Foi tranquilo. Agora está mais tranquilo? Não, agora acabou até rápido demais. Vai lá, tá vendo? Passou Caramba. O papo tava bom demais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Thiaguinho, Rafa. Mais uma vez, mais um episódio. Aqui. E obrigado por mais essa aí. Fechou? Fechou. Pessoal, deixo aqui então um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigado por mais esse episódio e a gente se vê no próximo. Até mais. Valeu.